Com muita alegria, eu quero cumprimentar com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Sociedade Bíblica do Brasil, neste Fórum de Ciências Bíblicas de 2021. Quero agradecer o honroso convite que me foi feito para algumas reflexões neste trabalho. Quero saudar aqui com muita alegria ao Dr. Ernie Walter Seibert pela condução tanto da Sociedade Bíblica do Brasil como deste evento, e quero também cumprimentar e agradecer pela paciência nosso querido irmão Mário Rost, que foi quem nos fez o convite diretamente e com quem temos dialogado com alguma frequência. O tema que me foi confiado é este, Quando ovelhas jovens têm um pastor. Então, eu compreendo que o tema é voltado à reflexão sobre o pastorado em meio aos jovens, Pastorado voltado para os jovens. É claro que nós temos, em princípio, dois pontos de interesse quando vamos abordar esse tema, O primeiro deles, um modelo geral de pastorado, Exatamente o que significa, quais os atributos, qual é a função ministerial do pastor, e, num segundo momento, mais especificamente, algumas derivações desse modelo geral naquilo que concerne ao jovem, especificidades que envolvem o pastorado, a condução da ovelha jovem, do jovem membro, recém-convertido, enfim. É claro que o principal paradigma do pastorado, do modelo pastoral, é o de Jesus Cristo, não há dúvida. Portanto, essa vai ser a matriz, o nosso modelo matriz do qual nós vamos partir. Mas, antes de mais nada, é bom lembrar, o que a maioria dos irmãos certamente já sabe, aqueles que são leitores da Bíblia, O pastorado é classificado como um daqueles dons ministeriais a respeito dos quais o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 da sua carta aos Efésios, Ele mesmo, se referindo ao Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, Efésios capítulo 4, versículo de número 11, Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, na carta a Timóteo, mais uma vez, só para concluir esse ponto, o apóstolo Paulo destaca, aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E a seguir traz os pré-requisitos do que se espera de um pastor conforme o modelo bíblico. Na carta a Tito, capítulo de número 1, no verso 7, da mesma forma, estão ali elencadas outras virtudes aqui do modelo pastoral, aqui com referência ao bispo, Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, mais aqui um rol dos atributos e virtudes que se esperam do pastor. O apóstolo Pedro, no capítulo de número 5 da sua primeira carta, da mesma forma, ele traz a seguinte exortação: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então aqui também referências às características da função pastoral e o olhar sobre o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, portanto é o nosso modelo máximo de ministério pastoral.
Então é desse modelo que nós vamos partir, e evidentemente o texto-chave é aquele que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 10. Eu quero convidar você para me acompanhar nessa leitura. E vamos começar lendo os versículos 7, 9 e 11 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 10. Verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram, verso 8, antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagens. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus Cristo, ele próprio se identifica como o sumo pastor, como o bom pastor. Essa referência de Jesus, é bom que se diga a título de introdução, a ele próprio, é uma declaração que é messiânica. Não nos esqueçamos que o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada, salmo de número 23, salmo de Davi, Davi declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Evidentemente que o livro dos Salmos, todos sabem, compunha a Bíblia manuseada por Jesus, pelos seus contemporâneos, a Bíblia hebraica. Portanto, quando Jesus faz uma referência a ele próprio como o bom pastor, é uma declaração que está linkada com a afirmação de Davi, que o Senhor, Deus, era o seu pastor. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o pastor a quem Davi se refere. Eu sou o Senhor, portanto. Então é uma declaração, em primeiro lugar, messiânica. Em segundo lugar, e acho que é o que toca mais aqui a natureza das nossas reflexões, a declaração de Jesus, a sua identificação como um pastor, sobretudo aponta para a natureza do relacionamento que Deus propunha ao homem por meio de Jesus. É claro que nós, odiernamente, somos habituados a lermos esse texto, a proclamarmos Jesus como o bom pastor, mas é bom que nós leiamos esse texto com os olhos de então, porque esta declaração de Jesus, a sua identificação como um pastor de ovelhas, era algo revolucionário para a época. Falar em Deus como o seu pastor era algo impensável, porque o relacionamento do pastor com as ovelhas era baseado no amor, no cuidado incondicional e, sobretudo, no alto sacrifício para com as ovelhas. Até então, as figuras de deuses pagãos, deuses com D minúsculo, eram figuras de seres cruéis e implacáveis, cuja ira era necessário aplacar por meio, não raras vezes, de sacrifícios humanos. Esse foi o paradigma, por exemplo, que Deus procurou quebrar naquela exigência do sacrifício, ou quase sacrifício de Isaac em relação a Abraão. Às vezes alguém pode ler esse texto descontextualizado e não entende que, na verdade, o padrão dos deuses pagãos, repito, deuses com D minúsculo, servidos pelo povo idólatra de então, pela raça humana, eram deuses que exigiriam o sacrifício de Isaac. E Deus, quando impede o sacrifício e provê ele próprio o animal para o sacrifício, ele está revolucionando a mentalidade religiosa sacrificial daquele tempo, dizendo que ele não propunha um relacionamento baseado no sacrifício humano, mas era um relacionamento baseado no alto sacrifício, que foi o que Jesus personificou na cruz do Calvário. Portanto, vamos então assentar esta primeira conclusão: o relacionamento que Jesus propunha ao identificar-se como o bom pastor. A partir desse modelo, evidentemente, nós podemos concluir, pelo modelo de pastorado, que ele espera daqueles que hoje exercem esse ministério. Então,
O pastor não é aquele que exerce dominação e vingança sobre o rebanho, mas é aquele que se auto-sacrifica pela ovelha com amor incondicional. O pastor não é aquele que quer vindicar sobre a ovelha pelos erros cometidos por ela no passado. O pastor é aquele que, sobretudo, deseja que a ovelha viva. Pode parecer alguma coisa singela num primeiro momento, mas não é. Infelizmente, nós conhecemos muitos auto-intitulados pastores ou, enfim, designados pastores, e que têm, na verdade, uma postura sobre as ovelhas, uma postura vingativa, de verdadeira ira, né? A guisa, tendo como apanágio um rigor, às vezes doutrinário, um rigor, às vezes um rigor de costumes, enfim, e que na verdade usam essas noções apenas como uma justificativa para descarregarem na ovelha, nos pastoreados, maus sentimentos que são puramente humanos, posturas puramente humanas. Porque o rigor doutrinário, ou mesmo a pureza de costumes, não reclama uma postura de ira ou de vingança sobre as ovelhas, e não foi esse o modelo que Jesus trouxe. Na verdade, esse é um modelo satânico, porque Jesus deixou muito claro que quem veio para matar, roubar e destruir foi o inimigo. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, o modelo pastoral de Jesus Cristo não é aquele modelo que explora a nossa autoconsciência dos nossos erros. Jesus muitas vezes é apresentado como aquele pai que, diante das traquinagens do filho, diz: em casa a gente conversa. E os seres humanos, nós vivemos como que nesse constante período de espera, entre a traquinagem feita e a chegada em casa, aquele pavor do que está por sobrevir, a punição que está por sobrevir. O modelo pastoral de Jesus não é um modelo que vê a ovelha a partir do próprio complexo de culpa dela, a ovelha. O Salmo 103, no verso 10, o salmista diz que o Senhor Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Então, quem quer nos destruir é o inimigo, e colocar a culpa em Deus, de preferência. E ele faz isso quando apresenta esse modelo de um Deus vingador, de um Deus que tem esse relacionamento iracundo com o homem. O sentido da ira de Deus não é exatamente esse que muitas vezes é apresentado. A ira de Deus não recai sobre o homem, a ira de Deus recai sobre o pecado na vida do homem. Vamos seguir aqui, nesse segundo ponto, desenvolvendo um pouco mais algumas características do modelo pastoral do Senhor Jesus Cristo, ainda falando de um modelo geral de pastorado. O ponto que eu gostaria agora de chamar a atenção é que havia na lei mosaica essa estipulação de que o pastor que eventualmente perdesse, extraviasse o animal, a ovelha que estava sob sua incumbência, se esse animal fosse furtado sob a sua vigilância, sob a sua guarda, ele devia uma indenização ao proprietário da ovelha. Então, isso está estabelecido em Êxodo capítulo 22, versos 10 a 12, diz assim a palavra de Deus: se alguém der a seu próximo a guardar um jumento ou boi ou ovelha, ou algum animal, e morrer ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vende, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não mexeu a sua mão na fazenda do seu próximo, e seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Então aqui a situação de um extravio, vamos dizer assim, por caso fortuito, o animal for dilacerado, morrer, uma doença, um mal súbito, qualquer coisa assim. Mas o verso 12 diz: mas se lhe for furtado, o pagará ao seu dono. Então o pastor tinha essa responsabilidade de indenizar o proprietário.
O empregado que o pastor eventualmente contratasse para o auxiliar nessa sua tarefa não tinha essa mesma obrigação. Era aquele que era chamado de mercenário. Então havia essa diferença de responsabilidade que evidentemente gerava uma diferença de interesse entre o pastor e o mercenário. O pastor era aquele responsável por pagar o preço pela ovelha. Não nos esqueçamos que essas palavras, esse modelo é o de Jesus, que na cruz fez exatamente isso, pagou o preço pelas ovelhas. Para o mercenário, a ovelha era apenas um número, enquanto o pastor era o responsável por pagar o preço por aquela ovelha. Por isso que no livro do profeta Amós, no capítulo 3, no verso de número 12, nós vemos lá a postura do pastor, que não quer que sequer um fio de cabelo da ovelha fique sob as garras, das mandíbulas do lobo. Então nos versos 12 e 13 de João capítulo 10, que é o nosso texto-chave aqui, Jesus diz: mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E aí Jesus complementa no verso 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Quer dizer, o mercenário é aquele para quem a ovelha representa simplesmente um cifrão, nada além do que um cifrão. Por isso ele não tem esse interesse em cuidar das ovelhas. Cristo é o único pastor que se importa com a ovelha pelo que a ovelha é, pela ovelha mesmo. Tanto que Jesus diz a respeito dos seus discípulos, da sua proteção sobre os seus discípulos, quando ele ora por eles, em João capítulo de número 17, no verso 12, ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Jesus faz uma referência aqui a Judas. Então, Jesus se aproxima da ovelha no interesse da própria ovelha. Jesus se aproxima do ser humano para benefício do próprio ser humano. Ele não será menos Deus se o ser humano o rejeitar. Ele não depende da aceitação do ser humano para ter a sua condição. A sua condição divina não é dependente da aceitação do ser humano. E aqui, evidentemente, nós derivamos uma segunda característica fundamental do modelo pastoral, que é essa. O pastor é aquele, o verdadeiro pastor é aquele para quem a ovelha não representa apenas um número ou um cifrão. É aquele que se aproxima da ovelha com o único e exclusivo interesse de beneficiar a ovelha. É aquele que se importa com o pastoreado por quem o pastoreado é. Ele se importa com a pessoa do pastoreado, com a alma, sobretudo, do pastoreado, e não com aquilo que o pastoreado pode fazer por ele ou aquilo que pode lhe beneficiar. Um segundo ponto: era comum que os pastores passassem longos períodos peregrinando a sós com as ovelhas. E daí porque eles acabavam desenvolvendo um relacionamento de íntima proximidade. Normalmente, com base nesse contato pessoal, os pastores, inclusive, davam nomes às ovelhas que eram baseados, inclusive, nas suas particulares características. E aí nós podemos compreender as palavras de Jesus quando ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz e que ele as chama pelo seu nome e as traz para fora. E quando as tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. São os versos 2 a 5 e o verso de número 14 de João, capítulo de número 10. Então, este é o relacionamento do modelo pastoral de Cristo, um relacionamento de íntima comunhão. No Salmo 139, o salmista descreve um relacionamento dessa natureza,
quando, sobretudo nos versos 2 a 4, né? Sem que haja uma palavra na minha boca, Senhor, tudo conheces, né? Então é aquele relacionamento de intimidade, né, que baseada simplesmente no olhar. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Versos 2 a 4 do Salmo de número 139. Agora, o modelo pastoral de Cristo é daquele que, mais do que conhecer a ovelha intimamente, é aquele que se propõe a entendê-la. Existe aí uma diferença que talvez ela seja sutil na teoria, mas ela é altamente relevante na prática, né? Porque há pessoas que nos conhecem intimamente, mas nem sempre nos entendem. E muitas vezes, eu diria que na maior parte das vezes, o que a ovelha precisa é de alguém que, mais do que conhecê-la, ou que além de conhecê-la intimamente, a entenda. Na carta aos Romanos, capítulo 8, no verso 26, o apóstolo Paulo descreve exatamente esse relacionamento de intimidade do Espírito Santo conosco, né? Que ele nos entende até mesmo quando quando exprimimos gemidos, né? Gemidos incompreensíveis, né? 8:26 da carta aos Romanos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele interpreta até mesmo os nossos gemidos inexprimíveis. Foi assim com Ana, né, que estava no templo e só balbuciava palavras, o sacerdote não a compreendeu, entendeu que ela estava embriagada, mas Deus entendeu, né, qual era o sentimento, o que é que aquele balbuciar e o que é que as lágrimas de Ana expressavam. E daí nós temos segunda característica de um modelo geral de pastorado. É exatamente este modelo de íntima comunhão, de quem se dispõe a conhecer, mas não só a conhecer, mas também a entender a ovelha, entender as características particulares daquele que é pastoreado, entender o seu contexto, a sua biografia, muitas vezes a necessidade de entender a sua origem, a sua comunidade de origem, né, a sua criação, a sua formação, né? Há necessidade, portanto, de que o pastor tenha todos estes elementos no seu radar para diagnosticar exatamente quais as necessidades daquele que está sob os seus cuidados. Por fim, eu quero abordar um último aspecto do modelo pastoral de Cristo, e daí entrar propriamente em alguns aspectos característicos específicos do pastoreio do jovem. Na praxe do pastoreio de ovelhas, quando elas eram levadas para um redil, o pastor deitava-se na porta. Na verdade, Jesus disse, ele não diz que ele está na porta, ele diz que ele é a porta, porque na prática o que acontece é que o pastor se deitava exatamente no vão do redil onde a ovelha poderia passar, onde haveria acesso. Ele fazia o papel da separação do ambiente onde estavam as ovelhas do ambiente externo. De modo que quando você lê no verso 7, ele diz assim, Jesus: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Na verdade, essa é uma descrição fiel mesmo, literal. Ele, deitando-se naquele vão, o pastor era literalmente a porta. Então, o acesso legítimo às ovelhas só era possível
por via do pastor. E aqui tem uma imagem muito interessante, né? Jesus sendo o sumo pastor, Jesus sendo ele a porta das ovelhas, né? É clara a dedução de que qualquer acesso legítimo às ovelhas deve necessariamente passar pelo Senhor Jesus Cristo. A tipologia do ministério pastoral é esta. Não há acesso legítimo às ovelhas que não passe por Jesus. Qualquer um que procure contornar a Jesus é como o ladrão, como o salteador, que está procurando contornar o pastor. Um acesso ilegítimo. E infelizmente o que nós temos visto hoje são muitos pastores, supostamente pastores, que procuram exatamente esse acesso, que estão procurando exatamente esse acesso ilegítimo às ovelhas. Um acesso que não passe pelo pastor, ou seja, que não passe por Jesus. Então, o pastor, o verdadeiro pastor, segundo o modelo de Cristo, é aquele que sempre tem Jesus nos seus lábios. Sua pregação, seu aconselhamento, a sua conversa é sempre baseada nas palavras de Jesus, no modelo de Cristo, no modelo de personalidade, no modelo ministerial, no modelo de relacionamentos de Jesus Cristo. Então, todos os demais acessos, todas as demais formas de acesso às ovelhas que não passam por Jesus são ilegítimos. Então eu penso que nós podemos deduzir, a partir dessas reflexões primeiras aí que fizemos, já um extenso rol de características, para a identificação do pastorado legítimo. É aquele cuja voz a ovelha conhece, porque há um relacionamento de proximidade, que tem preocupação em conhecer as ovelhas, conhecer suas características, entendê-las. É aquele que tem sempre uma lição de Cristo para levar estas ovelhas, que tem sempre Jesus Cristo nos seus lábios, que sempre procura acessar as ovelhas se valendo da porta chamada Jesus Cristo. É aquele que não exerce dominação e vingança, mas que se auto-sacrifica com amor incondicional. É aquele que quer ver a ovelha viva e não quer ver a ovelha sacrificada ou vingada pelos erros cometidos no passado. Então esses são os padrões do modelo de Cristo. E isso serve para qualquer tipo de ministério pastoral, não especificamente apenas o modelo do pastorado jovem. E agora eu gostaria só de ressaltar, talvez até já a título de conclusão, ressaltar algumas características particulares do modelo de pastorado jovem, algumas derivações, algumas especificidades que se tornam mais salientes quando a gente lida com o trabalho de jovens. Queridos irmãos, nós continuamos agora neste quarto e último ponto, em que nós vamos, partindo deste modelo geral de pastorado exercido pelo próprio Senhor Jesus, trazer algumas especificações, algumas derivações, que são características mais voltadas ao exercício do pastorado sobre o jovem. Algumas notas especiais que nos chamam a atenção quando a ovelha pastoreada é um jovem. E, por paradoxal que pareça, nós vamos utilizar um modelo bíblico que nem sempre é um modelo empregado para o bem, que é o modelo do sacerdote Eli. A gente diz paradoxalmente porque lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, nós encontramos ali a descrição de uma trágica história familiar por parte de Eli. Quem lê aquela história pode ser levado a deduzir que Eli tenha sido um mau pai, não tenha
proporcionado aos filhos uma formação apropriada, né? Porque seus filhos se tornaram sacerdotes corrompidos pelo pecado e que causavam um grande prejuízo para a reputação de Eli, reputação da sua família, inclusive atraindo para si uma verdadeira maldição da parte de Deus que defenestrou a família, a descendência de Eli, do ofício sacerdotal. Agora, por paradoxal que possa parecer, é desse mesmo sacerdote Eli que nós deduzimos um modelo pastoral voltado para o jovem. A Bíblia não traz elementos que permitam dizer que tenha havido alguma falha por parte de Eli na formação desses meninos, né? No primeiro livro de Samuel, nesse capítulo 2, nós encontramos Eli exortando os filhos, né? Lamentando a situação, exortando os filhos, pedindo para que emendassem os seus caminhos. Nós podemos compreender que havia da parte dele o discernimento da situação, da gravidade da situação familiar, né? E parece-nos mais que era uma questão, uma decisão pessoal mesmo dos filhos, possivelmente não necessariamente uma falha de formação, na formação proporcionada por Eli. Mas seja como for, nós encontramos no modelo de tutoria que Eli exerceu sobre Samuel um rico exemplo de uma situação em que um jovem encontrou de fato um pastor, uma ovelha jovem que foi pastoreada. E o episódio-chave do qual nós extraímos essas características é o episódio que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, que todos conhecemos, os leitores da Bíblia conhecem. Quando Samuel, ainda criança, é chamado pelo Senhor, pelo nome, por 3 vezes. Nas 2 primeiras situações, Samuel procura por Eli, porque deduz que o Eli que o está chamando nominalmente, e Eli, durante o seu repouso, percebe que é Deus quem discerne que é Deus quem está chamando a Samuel, e orienta o jovem, né? Olha, quando você ouvir novamente o seu nome ser chamado, responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E assim procedeu Samuel, e Deus aparece a Samuel e traz uma revelação muito importante, inclusive, por incrível que pareça, uma revelação de uma mensagem, inclusive, muito dura para Eli e para a sua família, a partir da orientação recebida por Eli. Deste episódio, nós podemos deduzir algumas características do ministério sacerdotal de Eli, que são características que são fundamentais quando se pastoreia uma ovelha jovem. A primeira dessas características que nós percebemos é a da disponibilidade. Samuel só teve liberdade para procurar a Eli durante o repouso do sono porque sabia que havia liberdade, que havia receptividade, melhor dizendo, para isso, né? Eu sou pai de filhos pequenos e que ainda dão um trabalho pela madrugada, e a gente sabe como é difícil você se levantar pela madrugada para acudir um filho que está chorando, né? Eu tenho um filho que está numa idade que está saindo das fraldas, então às vezes precisa acudi-lo, enfim, levá-lo ao banheiro, e às vezes nem é uma questão de displicência por parte do pai, é o cansaço, é um sono tão profundo que por mais que você tenha boa vontade, você sofre muito para despertar. Então, a gente pode deduzir que para Eli, que já não era um homem jovem nessa altura, fosse talvez, em circunstâncias, atualizando o exemplo em circunstâncias de hoje em dia, fosse talvez um incômodo ficar recebendo aquele jovem na hora do descanso e perguntando: estão me chamando? Talvez se fosse um de nós, diria: olha, vai para a cama, você está ouvindo voz, você está ouvindo coisa, não tem nada com isso, né? Mas não, nós encontramos um homem que revela disponibilidade, né? Certamente que esse episódio é o reflexo de um relacionamento que havia entre eles. Certamente essa não foi a primeira vez que Samuel precisou de Eli em um momento talvez aparentemente impróprio, humanamente falando impróprio, mas ele o atendeu. Então Samuel procurou porque sabia, no histórico de relacionamento deles, que Eli era um homem disponível para ouvi-lo, né, para entendê-lo e para responder
corresponder às suas indagações. E isso é uma característica fundamental no exercício do pastorado para o jovem, né? O pastor o líder que se dedica ou que se pretende dedicar a atender o jovem, ele precisa saber que o jovem vai procurá-lo, muitas vezes em horários impróprios, porque o líder, né, tem outro momento de vida, tem muitas vezes compromissos familiares, de trabalho e outras situações, e o jovem vai procurá-lo em momentos que talvez para você sejam impróprios, vai trazer dúvidas ou situações que podem parecer pueris. Então, o pastor que não tem esse perfil de disponibilidade de tempo, de atenção, talvez esteja melhor alocado pastoreando outro tipo de ovelha ou outra situação, atendendo outra situação. Em segundo lugar, Eli revelou paciência, porque Samuel voltou pelo menos 2 vezes aos aposentos de Eli. Quer dizer, voltando ao exemplo aqui do pai de filhos pequenos, acordar uma vez, muitas vezes já é difícil, já é trabalhoso, sofrido. Acordar 2 vezes, então, numa madrugada só, no dia seguinte você já se sente completamente derrubado, porque acordou 2 vezes durante a madrugada, etc. Quer dizer, a paciência com o jovem também é outra característica absolutamente fundamental, porque o jovem vai procurar 1, 2, vai procurar 3 vezes, 4 vezes, muitas vezes com o mesmo problema, com a mesma situação. O jovem tem problemas que são recorrentes, né? E é preciso que o pastor do jovem tenha a paciência e a perseverança de entender que o jovem é assim. Trabalhar com jovens requer a paciência para muitas vezes repetir inúmeras vezes o mesmo conselho, a mesma orientação, porque o jovem tem particularidades na sua forma de ser. Em seguida, Eli revelou discernimento para entender que era Deus quem chamava a Samuel. E em quarto lugar, Eli não se furtou de dizer a Samuel como agir. E por fim, a última, e creio eu que seja essa das mais importantes características no ministério pastoral voltado para o jovem, Eli usou a sua experiência para discernir a voz de Deus, mas não a usou para tentar impor a Samuel a mesma experiência. Quero dizer, ele proporcionou que Samuel tivesse a sua própria experiência com o Senhor, que no caso, inclusive, era uma mensagem que era francamente contrária a Eli, pois envolvia uma dura maldição sobre a sua casa. Eli usou o seu discernimento, a sua experiência com Deus, para entender que era Deus quem chamava Samuel, mas não ousou dizer a Samuel: olha, Deus está te chamando para X, para Y, Deus está te chamando porque tem o propósito tal contigo, olha, Deus está te chamando porque quer fazer isso ou aquilo na sua vida. Ele permitiu que o próprio Deus dissesse a Samuel, ou seja, ele permitiu que Samuel tivesse a sua própria experiência com Deus. Ele não ousou impor a experiência dele. Então, eu acho que isso é fundamental no ministério pastoral voltado para o jovem. O pastor usar a sua experiência, o seu discernimento espiritual, a sua caminhada, o seu relacionamento com Deus, para proporcionar que o jovem tenha a experiência dele, e não tentar transferir, impor para o jovem o mesmo modelo, o mesmo modelo não, o mesmo tipo de experiência, ou os mesmos propósitos que Deus teve com ele, pastor. Permitir que Deus seja Deus na vida do jovem e faça na vida desse jovem conforme for o desígnio dele, Deus. Não estabelecer o seu modelo de pastorado como um limite que impeça que Deus tenha a plena liberdade de desenvolver no jovem os seus propósitos que são de acordo com as características da ovelha pastoreada. E o jovem, como uma ovelha em formação, vamos dizer assim, precisa muito desse respaldo, para que ele crie as suas próprias experiências com Deus. E nós vemos o efeito maravilhoso que isso teve no ministério de Samuel. Nós vemos o tamanho de Samuel na nação de Israel. Profeta, sacerdote, juiz,
né? Nós percebemos que Eli ter tido a sabedoria e esse discernimento de permitir que Deus desenvolvesse em Samuel os seus próprios propósitos, independentemente do que for a experiência dele, Eli, com Deus, permitiu que Samuel fosse muito maior que Eli. Eu acho que esse que é o ponto fundamental. Permitir que o jovem seja muito maior do que você. É isso que revela a grandeza do caráter de um pastor de jovens. E o meu desejo, sinceramente, é que estas reflexões possam talvez induzir, provocar aqueles que têm um ministério pastoral voltado para o jovem, ou aqueles que desejam designar alguém para exercer a liderança de jovens, procurar um perfil adequado de quem tem essas características, não é? E eu oro para que o Espírito Santo faça com que essas reflexões frutifiquem no coração de todos vocês, e logo mais aí na live estaremos à disposição para trocarmos ideias, ouvirmos experiências e também trazermos a nossa experiência no trabalho ministerial com os jovens. Um grande abraço a todos, mais uma vez nossa gratidão à Sociedade Bíblica do Brasil, que o Senhor Deus os abençoe ricamente, até uma próxima oportunidade.